aí, galera? Espero que todos vocês estejam bem, estejam felizes. Caso a semana de vocês não tenha sido muito boa, eu espero que o culto de hoje, o Seja Online de hoje, a presença de Deus possa realmente, através desse culto, inundar a sua casa, inundar o seu coração e trazer alegria para você. Que o Rei que vive possa habitar no seu coração, possa viver no seu lar, possa realmente tomar o trono dele. Amém? Vamos começar mais um culto e adorar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Papai, nós te convidamos. Vem para este culto hoje, Senhor. Vem realmente para cada coração, para cada lar, Deus. Vem tomar o teu trono. Pai, tu és rei, tu és soberano. Vem trazer a tua paz, que excede todo o entendimento. Tire toda a tristeza, toda a aflição, que talvez esteja incomodando alguns dos irmãos que estão assistindo este culto hoje, Pai. Que a tua presença nos inunde, Pai, porque é tudo para você, é tudo sobre você. Nos faz entender isso. Nós queremos te dar o nosso melhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, minha voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, a âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, 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 oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh.
causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar, neste lugar. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Senhor Deus, queremos te agradecer muito por esse tempo maravilhoso de adoração, pelo Joãozinho, pela Bruna, por toda a equipe técnica, o Mochon, o Rian e o Dani, que nos proporcionaram ter esse tempo, e por cada pessoa que está nos acompanhando agora, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando com cada uma delas e gerando, Pai, a transformação necessária. É o que nós te pedimos. Amém. Olá, que bom ter você mais uma vez conectados conosco aqui no Seja Online. Espero que você possa continuar a ser muito abençoado por Deus nesse tempo. Eu quero compartilhar com você hoje uma nova série de mensagens com o tema Uma Nova Estação. E quando eu penso em novo, uma estação diferente, eu penso em mudanças. E pensar em mudanças é refletir um pouquinho, por exemplo, no último ano que tivemos. Muitas coisas mudaram,
algumas situações de abrir e fechar comércios, por exemplo, até mesmo as igrejas, de rotinas que tivemos que mudar e adaptar. Mas falar em mudança é falar também sobre a mudança das pessoas. Percebemos nesse um ano que muitas pessoas mudaram. Algumas pessoas aproveitaram esse tempo de crise para impulsionar, por exemplo, o seu relacionamento com Deus. Então as pessoas estão, algumas mais intensas no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Outras estão vivendo um tempo maravilhoso com sua família, de crescimento na questão de especialização profissional. Outras pessoas estão vivendo o extremo. Algumas estão vivendo um tempo triste, muita dificuldade em se relacionar com sua família, até mesmo uma distância com Deus. E mudança, independente de ser algo bom ou ruim para a nossa vida, ela é necessária. Nós falamos, por exemplo, na última série de mensagens do Seja Online de encerramentos necessários. Vimos que tem coisas que precisam ser encerradas. E agora nós vamos falar sobre uma nova estação, que precisamos estar com o nosso olhar atento, conectado com aquilo que Deus tem para nós. Eu lembro, falando um pouquinho de mudança, quando nós tivemos a oportunidade, eu e a Fran, de mudarmos de casa. Quando chegamos aqui em Curitiba, nós moramos em uma casa muito pequena, com 3 peças. Então, uma quantidade de móveis e de roupas, enfim, era necessário para preencher aquele espaço daquelas 3 peças. De repente, nós fomos para uma casa maior, ficamos alguns anos lá, então acumulamos mais algumas coisas que pudessem ocupar o espaço daquelas peças. E aí, logo nós fomos para a nossa casa, alguns anos depois, para o nosso apartamento menor. Quando chegou essa oportunidade de irmos para esse apartamento, nós percebemos que algumas coisas não eram mais necessárias. Algumas coisas que estavam guardadas não faziam mais sentido para nós. Então, algumas coisas nós demos para outras pessoas porque estavam boas, mas identificamos que algumas coisas estavam até estragadas, não faziam sentido. Muitas vezes em nossa vida nós temos essa situação. Nós temos coisas que continuamos a trazer para a nossa vida que precisavam ter sido encerradas logo. E para falar sobre essa nova estação, sobre essas mudanças, eu quero ler com você Isaías, capítulo 43, do verso 18 ao verso 19, que diz o seguinte: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Antes de falar um pouquinho sobre esses versículos, eu quero ler com você 2 frases que eu acho muito interessantes sobre essa nova estação, sobre essa mudança, de estarmos ligados nessas fases novas que Deus estará colocando sobre as nossas vidas. A primeira delas é que depois de uma estação difícil, sempre vem uma estação nova e favorável. Sempre, entenda que tudo vai passar. A segunda frase é que é sempre bom ter frutos para comer, mas o sabor definirá se estávamos preparados para a colheita. Entender que existirão alguns frutos saborosos para nós saborearmos, para nós curtirmos muito, mas se eu colher esse fruto de uma forma muito cedo, muito prematura, vai ficar amargo. E se eu passar do tempo, ele pode ficar um gosto ruim. Então precisamos compreender em Deus o tempo certo. Não existe uma receita milagrosa, algo que eu ensine a você aqui para que possa identificar essas mudanças. O que precisamos é ter relacionamento com Deus para que possamos identificar esta nova estação. Aqui nós vemos Isaías falando sobre algumas coisas interessantes, direcionadas por Deus. Ele fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre uma nova estação é que você precisa entender que é tempo de mudar logo, é tempo de esquecer o que já foi e viver o que Deus tem agora. Falando de estação, por exemplo, eu lembro de primavera, verão e outono e inverno, por exemplo, que são estações que nós vivemos no período de um ano. Quando eu penso em primavera e verão, eu lembro de lugares bons, de dias ensolarados, de, por exemplo, em Curitiba, lugares com muitas árvores, muitas flores, de lugares para tirar muitas fotos, de alguns frutos específicos dessas estações. Quando eu penso no inverno, minha mente já me leva a dias nublados, por exemplo,
há dias mais tristes, mais preguiçosos. Eu olho para a cidade, por exemplo, e eu vejo as árvores com folhas caídas, galhos secos. Ou seja, uma estação um pouco mais difícil, mais desafiadora. É mais ou menos isso que vai acontecer em nossa vida. Mas independente da estação boa ou ruim, eu preciso estar atento a uma mudança. Entender que o que já passou ficou para trás. E aqui Deus fala algumas coisas interessantes através do profeta. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Independente se nós estamos vivendo 1 ano de pandemia ou viveremos 2 anos, eu não sei, eu não estou dizendo aqui, não estou profetizando nada ruim, pelo contrário, eu só estou trazendo um alerta a você, que independente de 1 ano, 2, 3, 10 anos, Deus está preparando algo novo. Talvez nesse período de mudança, nós percebemos que era necessário, por exemplo, que nós tivéssemos que mudar alguns hábitos, que nós precisássemos literalmente cortar alguns relacionamentos, realmente jogar algumas coisas fora, para que pudéssemos, viver aquilo novo que Deus tinha para nós. Biblicamente, é impossível um vinho novo permanecer num odre velho, ele vai estragar. Então, na nossa vida e o nosso coração, por exemplo, é necessário que possamos ser esse odre novo, para que ao derramar desse vinho novo de Deus, nós possamos estar prontos para receber o que Ele tem preparado para nós. Seguindo esse versículo, ele fala sobre alguns milagres, ele fala sobre o que ele vai fazer no deserto, caminhos no deserto, riachos no ermo, ele está falando sobre milagres. Eu não consigo imaginar, outra coisa. Então nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus, poderoso demais, a um Deus que não vai mentir para nós. E precisamos então manter essa confiança firme nele, que a mudança já começou. Então eu preciso agora ver as coisas de uma forma diferente, eu preciso agora, colocar o meu coração a sentir coisas positivas, a minha mente a pensar em coisas boas e fazer com que os meus olhos, não somente o físico, mas o espiritual principalmente, os olhos espirituais possam ver aquilo que Deus já preparou. Então, sobre essas mudanças, sobre esse tempo novo, sobre mudar logo, nós precisamos muitas vezes repensar o que estamos vivendo, se o que estamos vivendo está nos fazendo bem, se o que estamos vivendo está nos, projetando para algo melhor, se o que estamos fazendo literalmente está honrando a Deus. Então, precisamos mudar logo algumas coisas em nossa vida. E quando vamos viver uma nova estação, depois que identificamos o que precisamos mudar logo, nós precisamos entender o que está reinando sobre a nossa vida. Falando um pouquinho sobre rei, o rei ele tem uma autoridade sobre as pessoas, ele tem autoridade diante de um local, de definir regras, destinos. E quando pensamos nisso, imagine quando vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, ao ler a palavra de Deus, nós vemos alguns reis que fizeram coisas maravilhosas para o povo, que abençoaram muito o povo, fizeram o povo crescer demais, evoluir muito. Mas vemos alguns reis que infelizmente fizeram escolhas ruins, que fizeram o povo sofrer demais. Quebraram princípios de Deus, viveram em guerra, perderam as riquezas, tiveram a cidade destruída, templos destruídos. Então, compreender o alinhamento de autoridade em nossa vida é muito importante. E a responsabilidade daquilo que está na nossa mão. Talvez nesse período que nós estamos vivendo, agora, eu não sei qual é o período da sua estação, mas talvez nesse tempo todo que estamos vivendo de pandemia, de às vezes viver longe das pessoas, nós começamos talvez a identificar que existiam algumas coisas que ocupavam um lugar que não era prioridade. Talvez nós agora tivemos que dar uma pausa no trabalho. E aí nós vemos que a família, o nosso relacionamento com Deus, tudo isso foi deixado de lado, está muito fragilizado. E aí nós percebemos que investimos tanto no nosso trabalho e demos pouco valor a outras coisas. Muitas vezes, agora nesse período que nós estamos, nós vemos que como o trabalho estava num lugar errado em nossa vida, na nossa lista de prioridades, por exemplo. Talvez nós percebemos nesse período agora que a família precisava ter mais cuidado, que a família precisava ter mais atenção.
E agora, quando nos deparamos a ter que viver mais tempo com a família, vemos o quanto existiam coisas e existem coisas que precisam ser ajustadas. Talvez a gente percebeu nesse tempo que Deus realmente estava no fim da nossa lista de prioridades. E agora, nesse tempo de crise, nesse tempo de incerteza, muitas vezes não conseguimos nem ter as decisões certas de trabalho, da família, por exemplo, até numa questão da escola, da faculdade, enfim, dos estudos, porque as nossas emoções estão totalmente bagunçadas, a nossa mente bagunçada. Então, percebemos que Deus realmente não estava sendo o centro da nossa vida. Pois quando temos Deus direcionando a nossa vida, todas as outras coisas são alinhadas aos poucos, porque Ele vai nos capacitando e nos direcionando. Então precisamos entender que nesse tempo de uma nova estação, precisamos alinhar quem realmente reina sobre a nossa vida. Pegando o exemplo do profeta Isaías, nós lemos aqui o capítulo 43, ele já era profeta, desde o capítulo de número 1. Só que no capítulo de número 6, ele começa dizendo no ano que o rei Uzias morreu. E aqui ele fala alguma coisa que chama muito a minha atenção. Primeiro, rei Uzias, ele era o 10º rei de Judá, ele foi um rei muito novo, ele fez algumas coisas maravilhosas diante do povo, mas em um momento ele teve uma situação de orgulho no seu coração e ele fez algo que não podia diante de Deus. E aí, mesmo sendo alertado para não fazer aquilo, ele foi, achando que por ser a grande autoridade poderia, e de repente vem uma mancha de lepra na sua testa, e aí nós vemos o fim desse rei, ele acaba morrendo dessa enfermidade. O que eu aprendo com isso e o que eu entendo com isso? No ano que o rei Uzias morreu, foi o ano em que Isaías contemplou a glória de Deus. Muitas vezes em nossa vida, como eu já citei alguns exemplos aqui, nós precisamos identificar o que realmente está roubando a nossa conexão com Deus. Talvez o que impedia esse profeta Isaías de ver a glória de Deus era esse rei. Mesmo vivendo tantas coisas boas, ele ainda tinha alguma coisa de orgulho em seu coração, e na morte desse rei, esse profeta então tem essa experiência de ver coisas extraordinárias em Deus. Talvez nesse tempo de muitas crises, de muitas incertezas, você percebeu, assim como talvez aconteceu com Isaías, um rei que reinava naquela época, morreu para que ele visse a glória de Deus. Talvez nesse tempo você precisou perder algumas coisas para que você pudesse colocar Deus no lugar de prioridade em sua vida. Então, para viver uma nova estação, precisamos identificar o que realmente está reinando sobre a nossa vida. A terceira coisa que eu quero falar com você sobre uma nova estação é compreender que precisamos nos entregar ao verdadeiro rei. Eu identifiquei que preciso mudar alguma coisa, eu identifiquei que o que estava reinando sobre a minha vida, ou sendo a prioridade de tantos meus caminhos, não era Deus, e agora, para viver uma nova estação, eu preciso entregar a minha vida ao verdadeiro rei. Alguns meses atrás, em outubro do ano passado, Deus falou comigo muito forte sobre isso. Muitas vezes, nós vamos adquirindo algumas coisas, conquistando algumas coisas, mas esquecemos que a capacidade, que a habilidade, a inspiração, as ideias, a saúde para vivermos tudo isso, parte delas vem do cuidado que nós temos conosco, mas também do favor de Deus sobre nós. E muitas vezes, o que nós fazemos? Nós deixamos Deus de lado, então nós colocamos nós mesmos no centro de tudo. Não se trata da casa que Deus me deu, mas sim da minha casa. É o meu carro, é o meu destino, é a minha capacitação, é a minha força. Muitas vezes nós colocamos, sabe, essa palavrinha, esse meu, diante das coisas de Deus, e atrapalhamos tudo o que Deus tem para fazer, atrapalhamos tudo o que Deus tem para nos entregar numa nova estação. E daí, então, Deus me deu uma ilustração dessa palavra em uma folha, e eu escrevi essa palavra, meu. E quando eu comecei a olhar para essa palavra, Deus começou a ministrar muito ao meu coração sobre isso, se eu quisesse viver um novo tempo, uma nova estação, eu precisava anular isso. Deus então me deu a ilustração de cortar a letra M. E aí sobrou exatamente a palavra eu.
Então Deus começou a ministrar o meu coração: olha, tudo que eu quero não é o que você tem, não é o que você é capaz de fazer, mas sim quem você é. Então Deus voltou a me levar novamente à minha origem. Agora que eu não tenho mais nada, que eu estou desprendido de todas as coisas, muitas vezes no momento mais vulnerável, é a hora que eu mais me achego a Deus, porque eu percebo que eu preciso tanto dele. E aí então, esse eu volta à origem, a ter uma dependência total do Senhor. Então, nesse mesmo papel, Deus fez eu desenhar uma cruz. E essa cruz se refere à renúncia, se refere a sacrifício, se refere à entrega, à morte de mim mesmo para viver o que Ele tem para mim. E nessa cruz um pouquinho grande, quase que uma letra T, então Deus me deu essa visão de escrever embaixo dessa letra, no formato de cruz, a palavra eu. Então aquilo que era meu já não me pertencia mais, porque eu voltei à origem a ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. E agora esse eu se encontra a essa cruz, a esse T que forma a palavra teu. E aí Deus ministrou ao meu coração que é um tempo de viver o reino dele, para que eu possa, assim, juntamente com você, declarar e expressar: Deus, eu não quero viver o meu, eu não quero viver o eu, mas eu quero viver o teu reino, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu caminho, eu quero viver a tua estação e não a minha, viver o teu tempo e não o meu, eu quero viver a tua vontade, os teus sonhos, os teus desejos. Que nós possamos, nesse tempo de uma nova estação, mudar o que precisa mudar de uma vez por todas, identificar o que está reinando sobre a nossa vida, mas principalmente entregar a nossa vida ao verdadeiro Rei que ainda vive. Que você possa se desprender do que você tem, que você possa se desprender, sabe, da sua autoconfiança, autossuficiência. É necessário que você tenha isso, mas que você possa direcioná-la mais uma vez à presença de Deus. Eu quero orar com você e declarar essa nova estação chegando aí na sua vida e declarar que, assim como nós lemos aqui em Isaías, o passado vai ficar para trás e você vai perceber o que Deus está fazendo e os milagres que Ele está deixando chegar diante de você e da sua família. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por esse tempo, e declaro diante de cada pessoa, Senhor, uma nova estação. Que possamos ter essa palavra de Isaías 43 muito clara em nosso coração. Que o passado já ficou para trás. Que o Senhor Deus está fazendo coisas novas, que virão milagres. Que possamos confiar em Ti. Que possamos mudar o que precisamos logo. Que possamos identificar o que tem reinado sobre a nossa vida, colocado como prioridade que não é o Senhor. E que possamos entregar a nossa vida diante do Senhor. O verdadeiro Rei que ainda vive, que independente da situação, da crise que possamos passar, das lutas que possamos passar e enfrentar, a nossa vida está contigo e tudo passará. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, oh